Hashtag você pergunta. Que a pergunta de hoje é uma pergunta bastante interessante. É o seguinte: quando Deus criou Lúcifer, ele já sabia que esse anjo de luz iria cair e se tornar o tentador? É o seguinte: a resposta para esta pergunta inicialmente é simples. Sim, Deus sabia de tudo o que iria acontecer. E digo isso porque a Bíblia afirma que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia também apresenta Deus como o soberano, aquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Se nós crermos na Bíblia Sagrada, não há como afirmarmos que Deus foi surpreendido com algo ou com algo que não estava no planejamento e aconteceu e ele precisou recorrer para um plano B. Porém, eu quero compartilhar um pouco mais de sua pergunta. Por que Deus não exterminou no mesmo instante o diabo? Porque Deus permitiu e permite que ele haja com uma certa liberdade até nos dias de hoje? Porque Deus permitiu que ele tentasse Eva? Por que simplesmente Deus não liberta esse mundo da presença maléfica desse ser? Essas perguntas não são questões fáceis de responder. Aliás, não creio que alguém tenha uma resposta precisa, uma resposta exata sobre essas questões. Em minha opinião, Jó nos deu uma direção quando, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Está lá em Jó 42:2. Então Deus tem planos a serem cumpridos e eles serão cumpridos. Se o diabo não foi exterminado imediatamente após a sua queda, é porque Deus assim não quis. E não posso crer que Deus quisesse jogar um joguinho, brincar com o ser humano. Não. Deus tem planos sérios, justos e verdadeiros. Nossa mente tem uma grande dificuldade de pensar nos porquês que envolve esses planos. Por que permitir o pecado? Por que permitir tanta tentação? Quando poderia, em uma simples palavra, exterminar o diabo e salvar a todos? Por que as coisas têm que acontecer assim? Só que Isaías, ele escreve a palavra de Deus como acalmando os nossos porquês. Olha o que diz Isaías 55, versículo 9. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É como se Deus estivesse nos dizendo: olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou Deus. Eu creio que todas as coisas, elas seguem o plano de Deus, e que no final, tudo isso será glorificado em toda a sua majestade, e tudo culminará para a sua honra e para a sua glória, como nos ensina o apóstolo Paulo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, eu não posso crer que o diabo poderá escapar ao plano de Deus. Deus, ele governa sobre ele também. E isso é que a Bíblia nos diz. Filipenses 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra,
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim eu concluo que Deus sabe de todas as coisas e que todas as coisas caminham de acordo com seu plano soberano, e tudo isso inclui todas as hostes malignas e, é claro, o seu líder, que é o diabo.